Hoje, você vai descobrir um detalhe escondido por trás do livro mais lido da história. Algo tão comum, tão automático, que ninguém imagina que já foi inexistente. Capítulos. Versículos. Parece normal, né? Mas a verdade é que por muitos séculos a Bíblia não tinha nada disso. E o motivo é muito mais fascinante do que você imagina. Vamos voltar ao primeiro século. Imagine que você vive no primeiro século. A congregação acaba de receber uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Enquanto ela é lida em voz alta, você percebe algo curioso. Paulo cita várias vezes os escritos sagrados, se 2 Timóteo 3,15. E você pensa, de onde ele tirou isso? Mas descobrir isso era quase impossível. Naquela época, os manuscritos eram blocos enormes de texto corrido, sem pontuação, sem parágrafos, sem capítulos, sem versículos. Era como tentar achar uma frase específica em um rolo de texto de metros e metros. Qual era o problema? Os escritores bíblicos simplesmente registraram tudo o que Deus revelou. Eles não dividiram nada. O objetivo era transmitir uma mensagem completa, como uma carta importante que você lê do começo ao fim. Porém, quando Paulo dizia, assim como está escrito, ou conforme Isaías predisse, as pessoas só reconheciam a citação se tivessem uma memória extraordinária. E pense nisso. No fim do primeiro século, a Bíblia já tinha 66 livros. Sem divisões, localizar um trecho era quase impossível. Mas quem inventou os capítulos? E aqui começa a virada da história. No século XIII, um clérigo inglês chamado Stephen Langton, professor da Universidade de Paris, percebeu o caos. Cada país tinha uma Bíblia diferente. Cada Bíblia tinha divisões diferentes. E ninguém conseguia acompanhar as citações nas aulas. O Evangelho de Marcos, por exemplo, já chegou a ter quase 50 capítulos, e não 16 como hoje. Então Langton criou um novo sistema de capítulos. Organizou tudo com lógica, clareza e precisão. E sua ideia se espalhou tão rápido pela Europa que, em pouco tempo, praticamente todas as Bíblias adotaram sua divisão. Quem criou os versículos? Quase 300 anos depois, no século XVI, surge outro nome essencial: Robert Estienne, impressor e erudito francês. Ele teve uma ideia simples, mas revolucionária. Se já temos capítulos, por que não numerar também cada frase? Judeus antigos já dividiam a Bíblia hebraica em versículos, mas o sistema não era igual em todos os lugares, e o Novo Testamento não tinha versículos nenhum. Estienne organizou tudo. Dividiu as escrituras gregas cristãs em versículos, padronizou, e em 1553 publicou a primeira Bíblia completa com capítulos e versículos praticamente iguais aos que usamos hoje. Alguns reclamaram. Diziam que isso quebrava demais o texto, mas o mundo inteiro adotou o sistema em pouco tempo. Um código postal espiritual estava feito. Hoje, cada versículo tem um endereço único, como um CEP. Isso facilita encontrar, citar e estudar qualquer passagem. É verdade, essas divisões não foram inspiradas por Deus. E às vezes cortam o texto em lugares estranhos, mas sem elas, estudar a Bíblia seria tão difícil quanto procurar uma agulha num palheiro. Por isso, apesar dos capítulos e versículos serem úteis, nunca esqueça. O significado real está no contexto completo. Leia o que vem antes, o que vem depois, e assim você compreende todo o pensamento de Deus. Como disse Paulo em 2 Timóteo 3,15, são os escritos sagrados que podem torná-lo sábio para a salvação. Obrigado por assistir. Deixe seu gostei e curta para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação.